Seja muito bem-vindo aqui ao canal do Pastor Mateuzinho e nesse vídeo eu quero indicar aqui o Fernandinho. Eu quero te dar 3 motivos porque você deve ouvir Fernandinho. Olha só, eu sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de instrumento musical. Mesmo antes de eu me converter, eu amava bateria, nem sabia tocar. E eu me converti, né, faz já alguns anos. E eu comecei, a primeira coisa que eu fiz na igreja foi tocar bateria, me envolver com a música ali. E hoje eu me dedico mais ao ensino, mais ao pastoreio, mas eu ainda toco bateria na minha igreja, quebro um galho ali na igreja remanescente, aqui em Torres. Mas, desde a minha conversão, eu acompanho o Fernandinho, né? Acompanho os louvores dele, desde lá dos primeiros louvores, o primeiro louvor que estourou dele, o Faz Chover. Eu lembro que na minha época de conversão ali, era um dos louvores que mais tocavam na igreja, e eu sempre acompanhei ele, mas depois de estudar a Bíblia, depois de muitos anos estudando teologia, meio que reacendeu, né, esse interesse por estar acompanhando os louvores dele, e eu quero te dar 3 motivos porque você deve ouvir o Fernandinho. Ele tem que fazer parte aí da sua playlist de louvores cristãos aí, ok? Em primeiro lugar, porque você deve ouvir Fernandinho, é porque ele é um cara cristocêntrico. Eu acho que isso tem feito muita falta no nosso meio. Muitas vezes a gente fala de música cristã, de louvor, de hino aí, né, como você quiser, mas muitas dessas músicas são tocadas na nossa igreja, são cantadas nas igrejas, falam muito pouco sobre Cristo. Mas quando você vai para o Fernandinho, você vê que ele está o tempo todo falando de Jesus. Se você pegar aí os louvores dele, dos mais conhecidos aí, são louvores que falam muito sobre Jesus. Pega o Galileu, por exemplo, pega o álbum, né, do Galileu ali, você vai ver vários louvores que falam de Jesus, que falam da cruz, que falam do evangelho. Então ele é um cara que ele traz a adoração para Jesus, ele não está ali preocupado em fazer as pessoas sentirem alguma coisa, e simplesmente trazer uma mensagem na sua música para levantar o ego das pessoas, para elas se sentirem bem ou serem tocadas emocionalmente. Não, ele está preocupado em falar de Jesus, ele está preocupado em cantar sobre Jesus. E nós precisamos cantar sobre Jesus, porque Jesus é o centro de tudo, ele é o centro da Bíblia, ele é o assunto principal, o evangelho é o assunto principal da palavra de Deus. E muitas vezes, na hora de cantar os louvores, de escolher os louvores para a gente cantar, muitas vezes a gente acaba, ou até mesmo para ouvir, né? A gente acaba esquecendo aí de Jesus, que ele é o centro de tudo, e ele tem que ser o centro também das nossas músicas. Segundo motivo porque você deve ouvir Fernandinho é porque ele não é só um cara cristocêntrico no sentido de falar de Jesus, mas ele é um cara que você percebe que ele realmente ama Jesus. Eu estava conversando aqui na minha casa, converso com a minha esposa, e falando justamente isso. Você vê quando ele fala de Jesus, ele fala com amor, você vê que ele tem um relacionamento com Jesus, e ele transparece isso quando ele louva. Ele não está preocupado em mostrar isso, mas é automático. Quando a pessoa ama Jesus realmente, você percebe isso na forma que ela fala, você percebe na seriedade. E hoje nós vemos muitos cantores aí, né, cantores gospel, que você vê que muitas vezes é difícil a gente julgar, né, a gente não deve julgar, mas a gente percebe que é algo tão artificial, parece que as emoções são forçadas, parece que é tudo ali muito forçado para as pessoas sentirem alguma coisa, e falta cruz, falta Jesus, e muitas vezes falta relacionamento com Deus. Mas você vê que quando ele ministra, né, não só quando ele canta, mas quando ele tem aqueles momentos de falar, de pregar, de falar alguma coisa, o assunto dele é Jesus, ele fala com amor sobre Cristo, ele demonstra que ele tem relacionamento com Jesus, e a consequência disso é que ele é um cara que tem unção de Deus, né? Ele tem o poder de Deus. Você percebe ali que quando ele louva, ele está realmente louvando a Deus, e você consegue adorar juntamente com ele, adorar a Cristo. Mas o terceiro motivo e último, porque eu quero indicar aqui o Fernandinho para você ouvir, é porque ele é um cara atual, ele é um cara contextualizado. O Fernandinho, na minha opinião, é o cara que prova que é possível ser atual, é possível tocar vários ritmos diferentes sem perder a essência. Então muitas vezes a gente fala, né, de louvores com unção, de louvores com conteúdo, mas na cabeça de muitas pessoas tem que ser só aqueles louvores antigos, tocado com gaita, tocado com um violãozinho ali, né, aquele ritmo das antigas. Não, o Fernandinho vem e traz um rock pesado muitas vezes, ele traz às vezes um reggae nos louvores dele, às vezes ele traz a participação de um cara que vai cantar um rap ali, às vezes a guitarra é pesada, mas você percebe que ainda assim
ele está louvando a Deus, ainda assim ele mantém a essência, ele mantém a unção, ele mantém a presença de Deus. Então é possível sim contextualizar, trazer ritmos diferentes, cantar ritmos diferentes, sem perder a essência, sem deixar de realmente adorar a Deus. Então fica aí a dica, né, para você que está aí buscando algum cantor gospel, buscando alguns louvores, ouça Fernandinho, que você não vai perder o seu tempo. Jesus abençoe você, até semana que vem.